Põe a mão no ombro de alguém e diz assim: seja livre para crer. Senta um instante, por favor. Que não é proibido dar glória não, viu? Primeiro Samuel, capítulo de número 17. Aleluia. Oh, rabadarachandarabassou de canderai de cantalava. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, rabadachore andereba sere mandarahachure candarabahanerema. Eu não sei se você vê, mas eu vejo. Tem um rio de Deus correndo neste lugar. Tem um rio do Espírito correndo aqui neste lugar. E feliz quem mergulhar nele agora. Agora. Diga: eu preciso praticar a linguagem da fé. Diga para alguém: você precisa praticar a linguagem da fé. A gente fala português, outros falam inglês, outros falam japonês, mas Deus chamou a gente para falar a linguagem da fé. E a minha oração hoje aqui é que o Espírito Santo possa revelar a fé para mim e para você, para que a gente saia daqui falando linguagem de fé, declarando palavra de fé. Porque tudo quanto Deus fez falando. Vamos dizer isso? Tudo quanto Deus fez falando. E Deus falou com fé. Quantos podem dizer amém? E porque Ele falou com fé, aconteceu. Diga glória a Deus. A Bíblia diz que Deus usou a sua boca, liberou palavras, e conforme Ele liberou na linguagem da fé, sentenças, elas se cumpriram. Eu estou declarando hoje que você vai sair daqui formado, graduado, preparado, treinado, habilitado, liberado, credenciado para falar por fé. Levante a mão e diga assim: as minhas palavras serão de vida e não de morte. Diga: eu vou pronunciar bênção e jamais maldição. Diga: tudo que eu falar vai somar, acrescentar, multiplicar, resolver e prosperar. Diga: nenhuma palavra será para atrasar, subtrair, diminuir ou arruinar. Diga: eu tenho boas palavras, palavras de fé. Quantos podem dar um aplauso ao Senhor, porque Ele está trabalhando no nosso meio? Aquilo que nós estamos declarando está fazendo algo grande acontecer poderosamente sobre nós. Eu sei que a gente aqui ainda não é grandes coisas não, mas alguma coisinha a gente já fez. E eu quero dizer, tudo que você vê aqui foi feito na linguagem da fé. E eu estava meditando sobre isso e de repente Deus começou a perseguir meu coração desde a semana passada com isso. Eu quero transmitir para vocês, tudo que você vê aqui foi feito e realizado na linguagem da fé. E é na linguagem da fé que nós vamos começar a trabalhar. Primeiro porque a fé traz a justiça de Deus. Vamos dizer isso? A fé traz a justiça de Deus. Deus faz justiça a quem tem fé. Diga amém. Deus faz justiça a quem tem fé. A Bíblia diz: creu Abraão e isso lhe foi imputado, embutido, trazido como justiça. Deus fará justiça àquele que acreditar. E eu quero te dizer que nesses anos caminhando pela fé, eu sempre digo essa frase e gosto de repetir: Deus não me deu motivo para desconfiar. Graças a Deus não, irmão, você tem que falar para mim também.
Deus não me deu motivo para desconfiar. Para mim também não. A fé nos coloca no campo do impossível. Quantos podem dizer amém? A Bíblia diz assim, ó, tudo é possível ao que crê. Amém? A Bíblia diz assim, ó, que a fé tem um potencial de desenvolver-se tremendamente. A Bíblia diz assim, ó, se tiveres fé como um grão de mostarda, você pode dizer para essa montanha, levanta aqui, cai lá no mar, e ela vai realizar isso por causa da fé. Pela fé a boca do leão é fechada, diz Hebreus 11. Pela fé exércitos são vencidos, diga glória a Deus. Pela fé mortos são ressuscitados, enfermos são curados. Nós precisamos aprender a andar na dimensão da fé. Quantos podem dar glória a Deus? E eu quero que você aqui no 1 Samuel 17, você vai aprender algo sobre a fé. Eu vou lhe dar algumas orientações bem básicas e bem simples. Verso de número 14. E Davi era o menor. E Davi era o... 1 Samuel 17, 14 diz que Davi era o... E os três maiores. Ou seja, ele era o menor, claro, óbvio, porque tinham maiores. Transfiro para a linguagem do Novo Testamento. Se a tua fé for pequena como o grão de mostarda, então Deus não está procurando gente grande, Deus está procurando gente com fé. Diga para alguém perto de você, tem menos a ver com você e mais a ver com Ele, quando a gente começa a praticar a fé. Quando a gente anda pela fé, tem menos a ver com a gente. E não é porque a gente é muito esperto, não é porque a gente é muito forte, não é porque a gente sabe muita coisa, não. Quando eu decido andar pela fé, as coisas têm menos a ver comigo e tem mais a ver com Ele. Porque a fé transfere para Ele a responsabilidade, diga glória a Deus. Então, embora Davi sendo o menor, ele se tornaria o grande. Por quê? Por causa da fé. E a minha oração aqui nessa noite é que o Senhor comece a treinar a nossa palavra como a palavra de fé. Porque às vezes Satanás está lançando mente na sua cabeça, está dizendo, você é o menor. Mas para usar a fé não precisa ter tamanho não. Para usar a fé não precisa ser bispo, apóstolo não. Para usar a fé não precisa ter 10 anos de crente não. Aliás, Jesus encontrou fé em muita gente que nunca tinha buscado o Deus de Israel. Jesus encontrou fé em muita gente que olhou para ela e disse assim, a sua fé é grande. Deus está querendo liberar a sua vida hoje para andar pela fé, independente de quem você seja ou da posição que te colocaram. Eu estou levantando a minha mão aqui e declarando, pessoas que hoje são vistas como pequenas aos olhos humanos, viverão grandes experiências de fé. Diga para alguém perto de você, você vai viver grandes experiências de fé. Quantos podem dar glória a Deus aqui neste lugar? Verso de número 16 diz assim, chegava-se pois o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Chegava-se pois o filisteu pela manhã e à tarde se apresentou por 40 dias. Diga para quem está perto de você, dependendo de quem você ouve, sua fé não vai se desenvolver. Existem conversas que promovem a fé, e existem conversas que anulam a fé. Existem conversas que desenvolvem a fé, e existem conversas que apagam a fé. Quem está me entendendo? Algumas pessoas têm uma dificuldade com o Velho Testamento, então eu vou fazer esse texto aqui, sempre transferindo para o Novo. Quer que eu aplique no Novo Testamento para você? As más conversações corrompem os bons costumes. Está na Bíblia. Conversa má corrompe uma atitude boa.
Olha o que está acontecendo aqui. O gigante vem de manhã e vem de tarde. 2 vezes por dia, durante 40 dias, dando um total de 80 pregações, 80 vezes o diabo pregando no ouvido deles: vem porque eu vou destruir, vem porque eu vou acabar com você, vem porque eu vou arruinar você. Deixa eu te dizer, a única coisa própria de Satanás é a mentira. A única coisa própria de Satanás é a mentira. Satanás não tem casa própria, Satanás não tem veículo próprio, Satanás não tem nada próprio, ele só tem uma coisa que é própria dele, que é a mentira. E eles ficaram ali porque a Bíblia diz que ele é o pai da, Jesus diz que Satanás é o pai da. Como é que Satanás paralisa os exércitos de Deus muitas vezes? Pregando mentiras. Levante a mão direita e diga: Senhor, me ensina a ter discernimento e não dar ouvidos a mensagens mentirosas. Oitenta mensagens mentirosas. Tem gente que não ouve 80 mensagens minhas num ano. Vai te converter. Isso vai matando. E quais foram os efeitos disso? Os efeitos disso é que os homens diziam e se amedrontavam, se paralisavam por causa da mensagem. Palavras de incredulidade vão se multiplicando. Elas pegam. E são palavras de incredulidade que limitam a vida da pessoa no deserto. Diga comigo: quem ouve pregação incrédula, palavra de dúvida, não sai do deserto. Números capítulo de número 13 e 14, conta a história de Israel. Vieram os espias, 10-2, 10 maldizeram a terra, 10 praguejaram sobre a terra, 2 falaram palavras de fé. O povo ouviu as 10 mensagens de medo, o povo ouviu as 10 mensagens de destruição e ignorou as 2 mensagens de fé. O que Deus disse? Esse povo que não ouviu a mensagem de fé não entrará na terra prometida, vai morrer no deserto. A mensagem da incredulidade limita a vida da pessoa no deserto. Hoje eu vim aqui como um atalaia de Deus anunciar para você: pare de ouvir a mensagem de afronta, pare de ouvir a mensagem mentirosa. Levante a mão direita e diga: espírito de incredulidade. Diga de novo: espírito de incredulidade, eu te repreendo. Porque a palavra de incredulidade, ela vai gerar medo. E medo é um espírito que não vem da parte de Deus. Verso de número 23. E estando ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras. Diga comigo assim: todo o discurso do inferno não vai me intimidar. E olha o que diz o verso de número 24. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. Segure na mão de alguém perto de você e diga: o cativeiro do medo vai cair.
Você está ouvindo mensagem do diabo, você está com medo na sua casa, está com medo da sua saúde, está com medo da sua finança, você está com medo. E Deus está dizendo assim, ó, transferido para o Novo Testamento. Você não recebeu o espírito de temor, mas recebeu o espírito de ousadia, de confiança. A pregação incrédula produz um espírito. E a verdade inversa também. A pregação de fé produz espírito de fé. A Bíblia diz o quê? Que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Há 2 pontos aqui que estão criando medo e incredulidade. Medo, como eu disse, não é sentimento que vem da parte de Deus. Tão logo o homem cai, é o primeiro espírito que toma conta do homem. Porque a Bíblia diz que o homem caiu, Gênesis capítulo de número 3, o Senhor vem visitar o jardim do Éden, procura Adão. Adão, cadê você? Adão aparece meio envergonhado, diz assim, Senhor, eu ouvi a tua voz e temi. Qual foi a primeira manifestação do espírito manifestado depois do pecado? O medo. O medo não era natural do humano, o medo não era natural do ser humano. Eu quero dizer para você que hoje Jesus veio nos resgatar a um espírito de fé que lança fora todo medo. Quantos são amados por Deus aqui? Quem é amado por Deus, a Bíblia diz, o perfeito amor lança fora todo medo. Há 2 coisas que você deve considerar nesses 2 últimos versos que lemos. Há 2 coisas aqui no verso de número 23, no verso de número 24. Eles estão com medo porque olhavam e ouviam. Diga comigo, olhavam e ouviam. Há 2 coisas sobre a fé que você deve guardar. Primeira delas, a fé não é algo que necessita dos olhos. A fé não é algo que necessita dos olhos. A Bíblia diz assim, ó, não andamos por vista, andamos por fé. A Bíblia diz assim, olha, Hebreus 11:1. A Bíblia diz assim, é certeza das coisas que não se enxergam. Mas o que eles estão colocando no texto? Veio subindo, ele era grande, ele era forte, ele era poderoso. Eles estavam olhando. Enquanto você continuar sendo guiado, inspirado, motivado ou tratado, ensinado pelo que você vê, você nunca vai falar a linguagem da fé. Quem fala o que vê, não consegue usar a linguagem da fé. Não, bispo, o senhor precisa ver que nós somos pessoas diferentes. Eu sou uma pessoa muito realista. Eu também sou. Só que enquanto você anda na realidade dos seus olhos, eu ando na realidade das promessas. E a Bíblia diz que tudo que é visível é passageiro, mas tudo que é invisível é eterno. Então eu vou ficar com aquilo que os meus olhos não podem ver. Quantos podem dizer amém? Diga comigo, tudo que é visível é passageiro, mas o que eu não vejo é eterno. Aí tem gente que se gaba, não, é que eu sou uma pessoa realista. Eu também. Só que você está numa realidade, eu estou em outra. Você está em uma realidade passageira, eu estou numa realidade que não passa. A primeira é o que eles estavam vendo. E a segunda é o que eles estavam ouvindo. Porque o verso 23 diz, falou conforme aquelas palavras. A palavra conforme nos dá a ideia de padrão. Amém? Qual a ideia que a palavra conforme nos traz? Padrão. O diabo tem um padrão de dúvida, gente, que ele tenta colocar no coração da gente. E quem fica ouvindo essa mensagem preparada não triunfará pela fé. Quantos podem dizer amém?
Verso 25. Há um outro nível em que a incredulidade começa a chegar. Eu vou falar bem rapidinho sobre falar a linguagem da fé. Mas para falar a linguagem da fé, eu preciso travar a sua fé. Tirar a incredulidade. Verso 25. E diziam os homens de Israel. Quem dizia? Agora já não é mais Golias pregando. Qual que é o problema? A grande tragédia não é o que o diabo mostra, nem o que o diabo diz, mas é quando nós nos tornamos multiplicadores da mensagem dele. Golias pregava de manhã e pregava de tarde, sim ou não? E o resto do dia, quem que pregava? O povo. Que o Senhor toque os meus lábios e os seus lábios. Porque muitas vezes nós nos tornamos os multiplicadores das mentiras de Satanás. Na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Nós precisamos ser multiplicadores, gente, de bênção. Nós vamos multiplicando e criando assunto de morte. Hoje em dia o sujeito está todo arrebentado lá numa maca de hospital e tira uma foto no céu. 1000 pessoas agora vão falar da enfermidade, da desgraça, do tormento. Eu estou na igreja há muito tempo. Não, sabe como é? Que eu tenho que ligar para umas 20 pessoas hoje só para pedir oração. Se você tem que ligar para 20 orações é porque você não acreditou na primeira. Uhul. Muitas vezes nós estamos nos tornando os multiplicadores e não estamos falando a linguagem da fé. Quem começou a multiplicar? Golias era um, mas agora tinha um exército de homens de Israel, dizendo: vocês viram quem subiu? Você viu o que ele disse? Olha só o que está acontecendo. E começa a semear, meu irmão, um ambiente de incredulidade, de instabilidade. Eu nasci para falar a linguagem da fé. Já subi aqui para pregar com o filho no hospital pela morte. Já subi aqui, meu irmão, com a corda no pescoço. Já vivi problema tão sério e tão grave, que as pessoas vêm para a igreja no domingo e dizem assim: hoje ele fala. O bispo vai falar. O bispo vai falar. E aí termina o culto, o bispo não falou. Sabe por quê? Porque tem 10, tem meia dúzia que está sabendo, e tem 1000 que não sabe nada. Mas aí se eu prego a mesma palavra, o que acontece? Aí agora não tem meia dúzia falando sobre o assunto, agora tem 1000. E o que não sabe fica curioso e vai procurar saber: mas do que ele estava falando? Que eu nem estava sabendo. Levante a sua mão e diga assim: eu não serei multiplicador das pregações de Satanás. Eu vou falar palavras de fé, palavras de vida, palavras que vão para frente, que acrescentam, multiplicam, que somam. Eu vou falar a linguagem da fé. A linguagem da fé faz crescer, a linguagem da fé faz desenvolver, a linguagem da fé desenha um quadro melhor amanhã. O povo começa aqui, olha lá. Vocês viram quem subiu? Vocês viram o que ele disse? E soterrado, o que eu disse?
Soterrado. O que é soterrado? Já viu quando tem terremoto? Despenca os prédios. Debaixo daquele entulho, tem gente às vezes, não tem? E aquela pessoa está soterrada. Vem um desbarrancamento, essas chuvas às vezes acontecem nos morros por aí, né? Desce aquela terra toda. Debaixo daqueles volumes imensos de terra, está o quê? O que é soterrado? Está vivo, está lá, mas está debaixo. Olha o verso de número 25. Soterrado na conversa estão as promessas do rei. Olha aí, ó. Vocês viram o homem? Vocês viram o tamanho dele? Você viu o que ele disse? Ele tem afrontado mesmo. E já até disseram que quem enfrenta ele vai ficar rico, vai casar com a princesa e não vai pagar imposto. Olha para mim. Diga comigo, eles tinham duas palavras. Eles tinham as palavras de Golias e eles tinham as promessas do rei. No meio daquela conversa desgraçada, estavam as promessas do rei. Mas eles conseguiam citar as promessas do rei. Se você pegar isso aqui hoje, igreja. Eles conseguiam citar as promessas do rei e não considerá-las. Há muita gente no evangelho hoje que cita a promessa do rei, mas não considera. Porque ainda não aprendeu a falar a linguagem da fé. Vocês estão aí? Diga comigo, tem alguém que tem que ser diferente. Davi ouviu aquilo. Ele pensou assim: estou precisando de algum. Estou solteiro, virar genro do rei, casar com a princesa. Papai já trabalhou tanto, vou aliviar ele da carga dos impostos. Enquanto todo mundo só ouvia o que Golias dizia, o que Golias era, o que Golias fazia, Davi estava ouvindo as promessas que o rei havia feito. Você não entendeu ainda, você não entendeu ainda. Enquanto estava todo mundo preso nas ameaças, nas afrontas, nos problemas, o homem estava ligado na promessa. A Bíblia diz, Hebreus 8, Novo Testamento, o Evangelho é baseado em melhores promessas. Levante a sua mão e diga: eu tenho no Evangelho melhores promessas. Significa que tudo que Abraão, Moisés, Davi, Salomão ouviu, não se compara com as promessas que o Senhor libera para a sua igreja. Querido, seja livre para receber as promessas de Deus e começar a falar pela fé. Soterrado naquele meio tinham promessas, e a diferença é essa. Olha o verso de número 26. Davi não fica lá para ouvir a segunda afronta de Golias, mas ele pede no verso 26 o seguinte: então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: o que vão fazer o homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de Israel? Enquanto eles ouviam, voltavam a ouvir e repetiam a afronta do gigante, Davi disse assim: não, eu não quero ouvir o que o gigante está dizendo, repete para mim a promessa do rei. Diga para quem está ao seu lado, me ajuda a pregar aí, vai. Diga assim, quando você me vê desanimado, se um dia você me pegar no meio de uma luta,
Não fale comigo dos meus problemas, mas repita para mim as promessas do rei. Eu quero que me repitam as promessas do rei. A diferença de Davi era essa. Quando ele chegou lá, todo mundo estava repetindo a afronta de Saul. Ele falou, não, eu quero ouvir de novo. O que o Golias disse. Não é o que o Golias disse. Eu quero dizer o que o rei prometeu. Repete para mim. Enquanto todos ouviam repetidas vezes a afronta, Davi disse assim, vamos mudar o assunto? Repete as promessas para mim. Você vem aqui cada quinta-feira, Deus vai repetindo as promessas para você. E conforme Deus vai repetindo as promessas para você, querido, você vai ganhando força, coragem, ousadia. Você vai mirando as promessas assim, eu vou ficar rico, eu vou casar com a princesa e não vou pagar imposto. Você vai dizendo, minha vida vai virar porque eu tenho ouvido promessas. Ei, abra os seus ouvidos para a promessa. E é por isso que Davi podia falar a linguagem da fé. Porque ele estava inclinado a ouvir as promessas de Deus. Diga comigo assim, o que eu ouço cresce dentro de mim. E o que cresce dentro de mim, uma hora eu acabo falando. E aquilo que eu falo, cresce à minha volta. Vou repetir. Tudo que eu ouço cresce dentro de mim. Tudo que cresce dentro de mim, uma hora transborda e sai pela boca. E tudo aquilo que eu falo saindo pela minha boca, cresce à minha volta. E se cresce à minha volta, vai entrar no meu ouvido de novo. E vai crescer dentro de mim de novo. E vai sair pela minha boca de novo. E vai crescer à minha volta de novo. E vai entrar pelo meu ouvido de novo. E a pessoa que entra no ciclo da murmuração, do medo, da derrota, do pessimismo, do praguejar, ela vai plantando, colhendo, plantando e colhendo, plantando e colhendo. Mas a pessoa que entra no nível da linguagem da fé, ela também vai plantando e colhendo, mas ela colhe os frutos da fé. O que eu ouço cresce dentro de mim. O que eu falo cresce ao meu redor. Davi disse assim, eu quero ouvir mais. O gigante tem... Não quero ouvir do gigante. O que o rei prometeu? Quais são as promessas de Deus, do rei, para a sua vida? Verso 27. Diga para quem está ao seu lado. Quem busca, encontra. Quem pede, recebe. O que ele recebeu no verso 27? A repetição da promessa. E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra. Assim farão ao homem que o ferir. Na hora, Davi começou a falar a linguagem da fé. A linguagem da fé duvida do problema, duvida do inimigo, duvida do Golias, mas não duvida de Deus. Eu duvido dos meus problemas, eu duvido das minhas lutas, mas do meu Deus eu não duvido. A linguagem de Davi é diferente, porque ele diz assim, mas quem é esse cara? E por mais que dissesse para ele, ele é o gigante, ele é o Golias. Eu duvido.
Eu duvido que ele é isso tudo. Não, esse cara é incircunciso. Não, mas quem é ele? Fala para mim. Não, mas vocês acham que ele é tudo isso mesmo? A linguagem da fé, querido, ela assume uma posição vitoriosa antes da batalha começar. A linguagem da fé te põe numa posição superior. E aqui eu não estou falando de arrogância, de soberba, de altivez, de autoconfiança. Mas eu estou te dizendo que quando você vive numa linguagem de fé, você é posicionado em uma posição, ficou redundante de feio, né? Mas você é levado a uma posição superior. Diga para alguém perto de você, se você se concentrar nas promessas, você será levado a uma posição superior. Escuta aqui, escuta aqui, escuta aqui. Escuta aqui. Vem cá, pastor André. Aí de baixo mesmo. Aí de baixo, de baixo, de baixo, de baixo. A minha altura, mais o que tem aqui, eu estou uns 20 centímetros, mais ou menos acima do que era Golias. Não, eu estou aqui, Golias estava aqui mais ou menos. Agora feche os seus olhos. Mas todo mundo tem que fechar. Ó, Jesus, castiga aí, ó. Fecha o olho. Agora você vai ver com os olhos da fé. Pode abrir. Quando você fala a linguagem da fé, você é levado para cima. Quando você fala a linguagem da fé, você é posicionado superior. Ah, dá um glória a Deus onde você está. Quando você fala a linguagem da fé, sua história muda. Quando você fala a linguagem da fé, sua história muda. Pode ser. Pode ser que é só ilustração, não costuma não. A linguagem da fé inverteu o quadro. Davi olhava do alto para falar de Golias. O Novo Testamento diz que nós somos elevados às regiões celestiais. E em autoridade nos assentamos com Cristo, acima dos principados e das potestades e dos demônios e dos espíritos malignos. Quando nós passamos a olhar pelo olhar da fé, nós não estamos por baixo, mas estamos por cima. E aí Deuteronômio 28 faz sentido. E estareis em cima e não embaixo, e sereis cabeça e não cauda. Diga para quem está perto de você, o que é isso? Diga, é a Bíblia. Diga para quem está perto de você, mas tem um problema. Diga, e o problema, às vezes, é um irmão. Não, esses não vieram hoje, fique tranquilo, quem está do seu lado é gente boa. Ninguém mandou faltar. Que o outro povo não me ouça. Mas tem gente que é irmão, e tem gente que é irmão. Irmão, é alguma coisa do mal. Verso de número 28. E ouvindo, Eliabe,
seu irmão mais velho. Você percebeu que algumas pessoas, em nome de uma maturidade, muitas vezes querem oprimir a nossa linguagem da fé? Algumas pessoas se mostram tão maduras, ou mais maduras, que elas querem suprimir a nossa capacidade de falar por fé. O irmão mais velho aqui tem um simbolismo. Devia ser ele o mentor, o motivador, o inspirador. Mas era justamente o contrário. O irmão mais velho acendeu-se em ira. Não queria falar isso para vocês, não. Mas vai ficar só entre a gente, tá bom? Quase sempre, quando você fala por fé, você vai arrumar problema com algum irmão. O irmão se acendeu em ira, gratuita. A Bíblia diz que a fé traz a justiça de Deus. Mas a Bíblia diz que a ira não opera a justiça de Deus. Se acendeu em ira contra Davi e disse: o que você desceu aqui? O que você está querendo aqui? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? E aí vem o julgamento do coração. Olha aqui. Bem sei eu a presunção, a arrogância do seu coração. Há um problema muitas vezes na igreja. Porque muita gente, quando começa a falar a linguagem da fé, vai ser confrontada, combatida e julgada. E a Bíblia diz: não julga para você não ser julgado. A Bíblia diz que quem conhece o coração do homem é Deus. Mas o Eliabe diz assim: eu conheço o teu coração. Conhece nada, o meu coração quem conhece é o Senhor. Então quando eu venho aqui e libero uma palavra de fé, eu sei que muitas vezes passam por essas cadeiras pessoas que julgam minhas palavras, querendo julgar a intenção do meu coração. Mas deixa eu te dizer, eu tenho subido para falar uma linguagem de fé descansado, porque eu sei que quem conhece o meu coração é o Senhor. Fala a tua palavra de fé e não liga para comentário. Quem conhece o teu coração é o Senhor. Quem sabe do teu coração é o Senhor. Diz aí para alguém perto de você: vive a tua fé em paz. Quem sabe do teu coração é o Senhor. Eu quero hoje dizer assim, ninguém vai pesar sobre a minha consciência. Eu vou continuar falando da minha fé sem me incomodar. Eu creio que Deus está trazendo uma libertação poderosa neste lugar aqui hoje. O Eliabe disse: eu estou vendo o seu coração. Está vendo nada? É espírito de engano, palavra de acusação que Deus está lançando por terra hoje. Vai sair daqui um exército pronto para ser liberado, para viver a fé. Verso 29. Aquela violência tão gratuita, eu já vou terminar. Então disse Davi: o que eu fiz? O que eu fiz? Eu
eu só falei com fé. Que eu tenho visto pessoas esses dias é que elas não deixam, não vivem a fé e não deixam os que querem viver, vivê-la. Converse com quem está no barco e você vai ficar dentro dele. Conversa com quem está andando sobre as águas, você vai andar com ele. Conversa com quem está no barco, na segurança do barco, eles vão te incentivar a ficar. Conversa com quem está andando por sobre as águas, vencendo as ondas, superando os ventos, e você vai caminhar com ele. Nós estamos vivendo dias de pessoas que, olha, a internet deu voz aos medíocres. Diga para quem está ao seu lado, a internet deu voz e vez aos medíocres. Eu vejo todo dia gente que só posta o que não concorda, o que não acredita, o que não crê, mas nunca vejo postar o que crê, o que acredita, o que concorda. Eu estou com vontade, mas não entro nessa não, porque discutir com tolo é a pior coisa que tem. De dizer assim, tá bom, eu já sei no que você não acredita, está na hora de você me dizer no que você acredita. Você começa a viver na fé, vem uma ira gratuita. Você começa a ter sucesso, vem uma ira gratuita. E Davi disse assim, me deixa ser feliz, eu só estou falando da minha fé. Verso de número 30. Há duas formas de discurso aqui. Havia os que falavam conforme Golias. Havia os que falavam conforme Golias. Mas no verso de número 30, quando Eliabe está lá falando, julgando, a Bíblia diz que então desviou-se dele. O que Davi fez? Desviou-se dele. Olha para quem está perto de você e diga assim, ó, tem gente que você tem que desviar dela. Senão você nunca vai falar pela fé. Você nunca vai falar pela fé. O Eliabe começou a soltar os cachorros em cima do Davi. Davi falou assim, não quero falar com você não. Virou para o outro lado e disse assim, olha, eu vou vencer esse gigante. Eu duvido desse Golias. Aí a Bíblia diz que ele falou conforme as palavras. Do mesmo jeito que tinha o padrão das palavras de Golias, a palavra conforme também é usada para o discurso de Davi. Você precisa ter um discurso definido. Tem gente que fala de fé no culto, mas o primeiro Eliabe que encontra anula a fé dele. Se você é assim, você é semelhante à semente que caiu à beira do caminho, a semente que caiu entre espinhos, ou a semente que caiu entre terreno pedregoso. Mas Davi não era desse tipo de semente não, de solo não. Ele tinha uma palavra e essa palavra prosperou na vida dele. Tem gente que vem para a igreja, ouve com o Espírito Santo, escuta a linguagem da fé, conversa na linguagem da fé, mas quando vai embora, o primeiro Eliabe que tem, destrói toda a linguagem que ele começou a construir. Desviou-se dele para o outro lado, está aqui no texto. Desviou-se dele para o outro lado. Desviar. E começou a falar conforme a mesma palavra. E sabe o que começou a acontecer? Eu queria mais uma hora para pregar para você aqui. Sabe o que começou a acontecer? A Bíblia diz que então as pessoas começaram a mudar a conversa. Irmão, você tem que começar a semear uma nova conversa, uma conversa de fé. Porque aí diz que os homens que falavam conforme a palavra de Golias, agora começaram a falar conforme a palavra de Davi. E um chegou assim e falou assim, tem um cara aí que diz que derruba o gigante. É verdade, verdade. Olha, tem um sujeito aí, ele disse que o gigante não é de nada. É verdade, é verdade. O outro ia falando, e aí a coisa começou a tomar volume. Começa a falar pela fé que o milagre vai começar a tomar corpo na sua vida. Que essa palavra vai chegar num lugar importante, que as
coisas vão acontecer. Lança a palavra da fé. Começou nos mais baixos escalões do exército, foi subindo entre os oficiais, e daqui a pouco lá na tenda do rei, estão conversando na tenda do rei, e dizendo assim: tem um camarada no exército dizendo que o gigante não é de nada. Estão dizendo que ele olha o gigante de cima para baixo. Diga para quem está perto de você, que tipo de conversa você está multiplicando. Uma nova conversa começou a tomar conta de Israel. Verso de número 31. E ouvidas as palavras que Davi tinha falado. Diga comigo: eu preciso falar pela fé. Fique de pé, por favor. Aberecandarabas, Arábia show de candarabacire comanai, Arábia sede corre banderiba xandarabia súria. Já começou a falar pela fé aí, querido? Ai carambia sul de cantarabia sede co, ai calabás. Já começou a falar pela fé aí, meu amado? Ei de cantere badada sul de candarai. Já começou a falar pela fé aí, querido? Ei, deco, rabá, decanta, rabadai, ugandei. Ai, mandarabaçu, decante, rebadara, show. Meu Deus. Hoje nenhum gigante vai prevalecer. Hoje nenhum gigante vai se sustentar diante de nós. As mentiras de Satanás não poderão impedir você de continuar progredindo e avançando. Eu não temerei a obra do inferno contra a minha vida. Sim, pela fé nós vamos conquistar. Pela fé nós vamos triunfar. Pela fé nós vamos plantar igrejas, nós vamos construir catedrais. Pela fé nós vamos evangelizar multidões, vamos pregar nos presídios. Pela fé os doentes são curados, as famílias são restauradas, a mente cativa é liberta. Eu duvido dos poderes de Satanás, mas confio no poder do meu Deus. Dê a mão à pessoa que está ao seu lado agora. Diga assim comigo: meu Deus, em nome de Jesus, eu vou falar, de hoje em diante, somente por fé, baseado nas promessas, e na história que o Senhor registrou na tua palavra. Em nome de Jesus, eu passo a olhar os meus problemas, adversidades, de uma nova posição, porque eu estou falando por meio da fé. Levante a mão neste lugar e diga: eu creio que nas nossas vidas tem milagres acontecendo. Diga glória a Deus. O Senhor está operando entre nós. Dê um aplauso a Ele. Pela fé posso clamar, pela fé posso enxergar, pela fé posso viver, pela fé, diga: não há muralha, não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. E estou firme
firmado em Cristo pra sempre. Tenho a luz em mim. Não há muralha, não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. E estou firmado em Cristo pra sempre. Eu tenho a luz em mim pela fé, pela fé. Pela fé. Pela fé em ti, Senhor. Pela fé. Recebe aí, recebe aí. Pela fé. Diga comigo, eu recebo Recebo essa unção